E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo novamente eu estarei trazendo uma lista de ações, porém eu resolvi fazer uma nova modalidade de vídeo, trazendo ações de um segmento só. Então eu selecionei diversas empresas dentro de um mesmo segmento e fiz uma lista por setor, buscando os melhores indicadores, seja de empresa barata, com o melhor desconto e as melhores margens, enfim, diversos indicadores importantes de ações para buscar qual é a melhor ação desse setor. E o primeiro setor que eu vou escolher é o setor bancário, porque é um setor que eu sei que tem muitos investidores aqui que assistem o canal e que muitos gostam de investir, dada a sua previsibilidade em resultados. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda desses ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo. Então, cada critério, cada indicador dá uma pontuação para as empresas. E eu vou trazer da menor pontuação até a maior pontuação, 10 bancos. Vamos ver qual ficou na 10ª colocação. Na 10ª posição ficou o Banrisul, BRSR6. A empresa, dentre as 10 empresas, ele não tem o menor PL de todos, mas tem um PL muito baixo, de apenas 4,88. E a sua pontuação que colocou na 10ª colocação foi que ela, dentre os bancos, é o que tem o menor PVP, preço sobre valor patrimonial, com um PVP de apenas 0,43. O seu ROI não é tão alto assim, o seu ROI ficou em apenas 9%, então não é um ROI tão alto se comparado com os outros bancos dessa lista. Porém, o seu yield é interessante, seu yield quase chega em 9%, pagando 8,97% de dividendos nos últimos 12 meses. E o seu lucro foi de mais de 915 milhões nos últimos 12 meses. Então, são critérios muito interessantes, são muito bons os indicadores do Banrisul, só que ele ficou na 10ª colocação, porque o único critério que ele ganha, que mais deu pontuação para ele, foi o preço sobre valor patrimonial. Então, se tratando de preço da ação, o Banrisul tem vantagem com relação aos outros bancos. Porém, o resto dos números não são tão bons assim, se comparado com os outros bancos. E a 9ª posição ficou para o BMG, o BMGB4, com um PL de apenas 5,29. Não é o maior PL da lista, porém ele tem critérios muito interessantes e bem diversificados. A empresa tem um PVP também baixo de 0,50, ou seja, ela está muito barata com relação à maioria dos outros bancos dessa lista, mas por ser um banco menor e com resultados um pouco mais baixos, acaba sendo inevitavelmente uma das empresas mais baratas do setor. Olhando os números da empresa, ela tem um ROI interessante de 10%, então retorno on equity de 10% e um pagamento de dividendo nos últimos 12 meses de quase 10%, 9,47%. Então é um pagamento muito interessante de dividendos e é uma empresa bem interessante para se investir. Seu lucro não foi tão alto se comparado com o Banrisul nos últimos meses. Então em um ano ela deu um lucro de 419 milhões de reais, mostrando que não é um banco tão grande, porque em comparação com outros grandíssimos bancos, como Itaú, por exemplo, o lucro não chega nem perto. Porém, a base acionária é muito menor, consequentemente a empresa fica mais barata para se investir. E a 8ª posição ficou para o BBDC3, o Bradesco, não o 4, o 3. Seus critérios são mais interessantes que o 4, mesmo se tratando da mesma empresa. Seu PL ficou bem baixo em comparação com o histórico do Bradesco, com PL de 5,88, um PVP de 0,70, e a gente olha que o seu ROI já é mais alto que os bancos anteriores, é 12%. O yield acabou ficando alto devido a toda essa queda na cotação, ficando em 9,77% em um ano. Então, um pagamento de dividendos interessantíssimo em comparação com o histórico do Bradesco, que sempre foi negociado a preços muito mais caros do que no momento atual. A gente está vendo um momento de oportunidade. E ele lucrou 19 bilhões de reais nos últimos 12 meses, um valor altíssimo que, em comparação com os outros bancos, é muito mais alto, em comparação com os bancos anteriores que eu falei, dada a proporção do tamanho do Bradesco.
E a sétima posição da classificação ficou para o Itub3, o Itaú Unibanco. Seus números são um pouco mais altos em termos de preço e o tanto que a empresa é cara ou não é, só que o resto dos números são muito mais altos em comparação com as empresas anteriores. Então, em termos qualitativos, o Itaú é melhor e em termos quantitativos, o Itaú é pior. Seu PL ficou muito baixo em apenas 7,05, comparado com o histórico da empresa. Seu PVP, diferente das outras empresas que estão abaixo de 1, ficou acima de 1, ficou em 1,35. Seu ROI, em compensação, é muito mais alto que dos outros bancos, em quase 20%, ficou em 19% o retorno on equity da empresa. Ela lucrou nos últimos 12 meses incríveis 40 bilhões de reais. E seu yield também é altíssimo, quase 10%, pagando 9,89%. É um yield mais alto do que a sexta posição, que também é o Itaú, mas é o Itub4. Com um PL de 7,87, o Itub4 é mais negociado que o Itub3, é uma empresa que mais pessoas investem. Seu PVP ficou em 1,50 e o resto dos números ficaram um pouco piores em relação ao Itub3. Só que por ser uma empresa com maior liquidez, consequentemente ela acabou tendo mais pontuação. A liquidez ajudou muito a colocar ela na sexta posição em comparação com o Itub3. O seu ROI ficou em 8,87% e a empresa lucrou a mesma coisa, já que a mesma empresa lucrou 40 bilhões de reais nos últimos 12 meses, um número altíssimo. Então, a gente pode ver que a liquidez também tem um peso muito interessante nas ações quando a gente se trata de ranqueamento de ativos. E a quinta posição da nossa lista agora é um banco diferente, é o BASA 3, que tem 1.160 pontos. Ficou com o PL mais baixo da lista inteira, em apenas 3,88. Então, é um PL muito baixo, está sendo negociado a um preço bem barato. Seu PVP ficou abaixo de 1 também, 0,73, e a empresa tem um ROI bem alto, igual ao do Itaú, 19%. Então, um retorno muito interessante para uma empresa do setor bancário que poucas pessoas falam, poucas pessoas investem. A gente vê que o volume de negociação da empresa é muito menor que os outros grandes bancos. Então isso pesou um pouco mais, mas o resto dos critérios são interessantíssimos. Ela teve um dos maiores crescimentos dessa lista nos últimos anos em termos de lucro, crescendo 374% nos últimos 5 anos em lucro. A empresa tem um patrimônio de 7 bilhões, uma receita de 5 bi e lucrou nos últimos 12 meses 1 bilhão de reais. Claro que em comparação com os grandes bancos ela perde, mas em fatores quantitativos o BASA está extremamente interessante e é por isso que ele tem bastante pontos e ficou na quinta colocação dos melhores bancos para se investir. E a próxima ação da nossa lista, a quarta colocação com 1.170 pontos, é o Banco ABC, o ABCB4, com um PL extremamente baixo de apenas 4,98, um PVP de 0,76 também abaixo de R$1. A empresa tem uma margem bruta de 16% e ficou com um ROI de 15%. Bastante alto, um pouco mais baixo com relação às outras empresas, mais alto também. Seu yield ficou acima de 8%, 8,35% de pagamento. E a empresa é extremamente interessante e descontada se a gente comparar com as outras empresas. Também teve um crescimento mais forte de 84% no lucro nos últimos 5 anos. A empresa teve uma receita de 10 bilhões de reais e praticamente 1 bilhão de reais de lucro, 971 para ser mais preciso. A empresa tem uma variação de preço um pouco mais alta, uma volatilidade um pouco maior que os outros bancos, mas ficou na nossa quarta colocação. E a terceira posição mais interessante em termos de banco é um banco de investimento, que é o BPAC11. O BPAC11 é o BTG Pactual. Na terceira colocação ficou com 1.190 pontos. Colocação interessantíssima. Seu PL é bem mais alto que os outros bancos, eu acho que ele perde de todos em termos de valuation nessa parte, ficando em 10,35. Seu PVP também é alto, 12,12,
mas em termos de rentabilidade e qualidade da empresa, o BPAC ele está na frente de muitos outros bancos. Ela tem uma margem bruta de 21%, líquida de 29% e um ROI de 21%, superando todos os bancos anteriores que eu falei até agora, e sem dúvida o ROI mais alto junto com a segunda colocação da nossa lista. O payout também é alto e pagou um dividendo interessante de 2,70%. Não é tão alto que nem os outros bancos, mas a gente viu uma valorização expressiva nos últimos anos do BTG Pactual devido ao crescimento. É uma empresa que foca também muito mais no crescimento do que na distribuição de dividendos. Tem um patrimônio altíssimo de 57 bi, uma receita de 41 bilhões e lucrou 12 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Um ganho interessantíssimo. O destaque mais que colocou ele na terceira colocação é seu crescimento de lucro nos últimos 5 anos. O que era antes e o que é hoje. Cresceu 214% nesse critério. Algo interessantíssimo, colocando numa posição muito favorável na nossa lista dos melhores bancos. E a segunda colocação ficou com o PIN4, Banco Paine. Segunda colocação, 1.250 pontos. Seu PL ficou muito baixo, assim como o Banco Basa, 3,88, baixíssimo. PVP abaixo de 1, 0,82. E a margem bruta de 20% e o ROI, nos mais altos dessa lista, 21%, assim como o BTG Pactual. O que a gente vê que colocou ele na segunda colocação, principalmente, foi seu yield extremamente alto de quase 12%, pagando 11,24% de dividendo. E o crescimento da receita da empresa nos últimos 5 anos de incríveis 337% de crescimento de receita. Ele teve uma receita de 3 bilhões em 12 meses e 258 milhões de lucro nos últimos 12 meses. Então, uma empresa interessantíssima com números muito favoráveis. Agora vamos para a primeira colocação do melhor banco para se investir hoje em dia, que ficou com o BBAS3, o Banco do Brasil, que inclusive são as maiores posições de 2 megas investidores. Luiz Alves também tem uma posição gigante no Banco do Brasil, e Lírio Parisotto. Eles têm Banco do Brasil e uma posição relevante, mostrando que é um excelente banco para se investir. Seu PL é 4,52, dada a proporção do banco, PL baixíssimo historicamente falando. PVP de 0,88, yield de mais de 8%, ROI de 19%. Óbvio que não são tão altos que nem os bancos anteriores que eu falei, mas em termos de tamanho e estrutura do Banco do Brasil, a segurança de se investir no Banco do Brasil é muito maior, com a liquidez enorme que o banco tem. E o Banco do Brasil lucrou incríveis 35 bilhões de reais, perdendo somente para o Itaú nessa lista nos últimos 12 meses em termos de lucro. Então é como se fosse um Itaú em resultados com um quantitativo muito mais barato. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.